Dentro da eletroquímica, a gente também trata da eletrólise, que é um processo onde reações de óxido-redução não espontâneas são forçadas pela eletricidade a produzir coisas. Nesse processo de eletrólise, a gente tem uma solução iônica submetida à corrente elétrica. Nessa solução iônica, os cátions que estão no líquido vão descarregar onde os elétrons estão chegando. Vão ser atraídos pelo fio condutor que traz elétrons da tomada, ou da bateria, ou da pilha, e eles vão ganhar esses elétrons, vão ser atraídos por eletrostática, vão encostar e vão reduzir. Já os ânions, que estão nesse líquido da eletrólise, vão ser atraídos pelo polo positivo, e quando eles encostarem no polo positivo, eles perderão a sua carga e oxidarão, produzindo alguma coisa. Tanto os ânions, quando oxidam, como os cátions, quando reduzem, produzem alguma coisa. E esse processo está sendo forçado pela eletricidade. Bom, como eu disse, né? Os cátions, então, se sentirão atraídos pelos elétrons e sofrerão redução. E aqui, na eletrólise, onde o elétron chega, também é cátodo e ocorre redução, como na pilha. Nas duas, onde o elétron chega, é cátodo e ocorre redução, mas por convenção. O polo é trocado. E na eletrólise, o cátodo é polo negativo. Lembra que na pilha o cátodo é positivo, aqui ele é negativo. Mas, tanto na pilha quanto na eletrólise, onde o elétron chega é cátodo e ocorre redução. Onde o elétron sai é ânodo e ocorre oxidação. Só que o ânodo aqui é polo positivo. Pois é, mas quem é que oxida no ânodo? É o ânion, né, que a gente está falando. Ele que vai perder o elétron. E quando ele perder o elétron, ele vai ficar com uma carga, ele vai virar alguma substância principal, porque a eletrólise produz coisas, substâncias. Então, o ânion é que vai perder o elétron e se tornar alguma substância produzida nesse ânodo aqui, certo? Do outro lado, o cátion é que vai receber esse elétron que chega aqui e vai produzir alguma substância também no cátodo. Então, isso aqui é uma eletrólise produzindo coisas em uma reação de óxido-redução forçada pela eletricidade. Elétrons que chegam, elétrons que saem. Os elétrons que saem são dos ânions, os elétrons que chegam são captados pelos cátions. É isso. Esses cátions e ânions dessa eletrólise, eles podem pertencer a uma eletrólise ígnea ou uma eletrólise aquosa. Em uma eletrólise ígnea, o composto iônico é fundido. Então, só tem os cátions e ânions do composto iônico que sofreu fusão no líquido. E os cátions reduzem, os ânions oxidam normalmente. Já na eletrólise aquosa, que é um composto iônico dissolvido em água, tem competição, porque a água tem uma pequena autoionização e o equilíbrio pode deslocar no sentido dos íons. Então, agora, o cátion do composto iônico, ele vai descarregar ou não, depende da competição que ele vai ter com H+, porque se é uma solução aquosa, essa eletrólise, além do cátion do composto iônico, tem o H+. E sabe quem que vai descarregar primeiro? Aquele que for menos eletropositivo dos dois. Então, o menos eletropositivo é que vai descarregar. E você vê a fila de eletropositividade lá no Fão Cloro Briscati, né? Já do outro lado, o ânion
ele pode descarregar ou não, porque ele está competindo com o OH- da água também. E aí, o menos eletronegativo dos dois é que vai efetivamente descarregar antes. Aqui no esquema da eletrólise aquosa, né? Aqui agora tem competição do cátion do composto iônico com H+, e competição do ânion do composto iônico com um H-. E quem descarrega primeiro, quem encosta primeiro nos elétrons, é o menos, porque o mais eletropositivo tem mais tendência de perder elétron. Nesse caso, quem encostar vai ganhar elétron, quem encoste, o menos. Então, o menos eletropositivo é que descarrega efetivamente. Quando for o H+, que descarrega, a equação fica assim: 2H+, recebendo 2 elétrons e virando e produzindo H2 aqui, onde os elétrons chegam nesse cátodo que na eletrólise é polo negativo. Tá. Se for os dois o H+ que descarrega, certo? Se ele for menos eletropositivo que o cátion, alguém da família 1A, 2A, algum metal mais eletropositivo que o hidrogênio, aí o hidrogênio é menos eletropositivo, ele que vai descarregar. Se for o hidrogênio que descarrega, a equação é assim, mas a equação só é assim se esse meio for ácido. E aí você tem que saber se esse composto iônico em água tem pH ácido, básico ou neutro. Porque se for ácido, você pode deixar a equação assim. Mas se aqui for pH básico, você tem que mudar a equação. Se for neutro, você tem que mudar a equação. Só se for ácido, você pode deixar essa equação assim. Mas se esse meio for neutro ou básico, você tem que acrescentar 2OH- dos dois lados e essa equação fica desse jeito se a solução da eletrólise tiver pH básico e quem descarregar no cátodo for o H+. Bom, aqui no ânodo também vai descarregar quem for menos eletronegativo dos dois. E a gente, para saber quem é mais eletronegativo do que o H-, que aqui precisa saber, porque se o ânion for mais eletronegativo, quem descarrega é o H-. Do contrário, se o H- for mais eletronegativo, quem descarrega é o ânion. E nessa hora você precisa saber que quem é F- e ânions oxigenados são mais eletronegativos do que o OH-. Só fluoreto e ânions oxigenados que são mais eletronegativos do que o OH-. Se a eletrólise tiver um ânion de fluoreto ou de ânion oxigenado, quem descarrega é o OH-. Se não forem esses, aí é o ânion que vai descarregar, porque daí o OH- é mais eletronegativo. E na eletrólise com competição, na eletrólise aquosa, quem descarrega é o menos eletropositivo aqui, quem descarrega é o menos eletronegativo aqui. Muito bem. Se por um acaso for o OH- que descarrega, aí você tem que decorar a equação do OH- descarregando. 2OH- é igual a H2O mais meio de O2 mais 2 elétrons. Para ajudar a decorar isso daí, tem um truquezinho aqui. Tá vendo? Tá vendo aí, ó? O que você tá olhando? Tô olhando 2OH-. O que 2OH- significa? 2OH- significa, eu circulei aí, H2O, tá vendo? 2OH- significa 1H2O, esse O que sobrou, meio de O2, e esses dois elétrons, 2OH- é 1H2O, mais meio de O2, mais 2 elétrons. Te ajuda a decorar a equação de quando for o OH- que descarrega. A equação é assim, mas você só pode deixar a equação assim se o meio da eletrólise for básico. Se o meio for neutro ou ácido, você não pode deixar a equação assim, você tem que acrescentar 2H+ dos dois lados, e daí a equação fica desse jeito que está aqui embaixo.
É isso aí. Eletrólise é por aí, mais ou menos.